Boa noite, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para podermos cultuar ao Senhor e também para estudarmos um pouquinho mais da palavra dele nessa quarta-feira à noite, essa quarta-feira onde nós temos gastado um tempo estudando e meditando na palavra do Senhor. Gostaria de orar com você nessa noite, antes de nós darmos início ao estudo dessa noite. Eu gostaria que o Senhor Deus estivesse falando ao seu coração, Ele estivesse cuidando de você, estivesse realmente com a sua família e com cada uma das suas necessidades nesse momento. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, Pai. Em primeiro lugar, ó Deus, pela tua graça e pela tua bondade, ó Deus, que um dia nos alcançou, ó Pai, nos libertou, ó Deus, da escravidão do pecado, Senhor. Somos gratos, ó Pai, porque temos visto e temos percebido, Senhor Deus, o seu cuidado, ó Pai, sobre a nossa vida, sobre a vida de todos os nossos irmãos, Senhor. Obrigado porque nós podemos, ó Pai, confiar no Senhor e podemos buscar no Senhor, ó Deus, auxílio, ó Pai, em cada momento e em cada situação adversa que enfrentamos. Mas também, ó Deus, nós te pedimos, Pai, que nessa tarde, nessa noite, Senhor, o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, e nos desafie, ó Pai, através da tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a entendermos essa palavra, ó Pai, e a buscarmos conhecê-la e a praticarmos, ó Deus, como o Senhor agrada que façamos, ó Pai. Nós te agradecemos por esse tempo e pedimos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês acerca das oportunidades ou das novas oportunidades que nós temos durante a nossa vida. Como todos vocês já sabem, ou pelo menos deveriam saber, ou já têm experimentado boa parte dos nossos irmãos, o tempo cobra um preço muito alto de nós. Ainda ontem, conversando com um dos irmãos, os nossos irmãos da igreja, estávamos falando como a nossa saúde se esvai com o tempo, como o nosso ânimo vai embora muitas vezes com o passar dos anos. Aquilo que nós fazíamos com tanta facilidade nós não conseguimos mais fazer, aquilo que nós fazíamos assim com realmente sem sofrimento nenhum e, pelo contrário, fazíamos pulando, saltitando de alegria. Com o passar dos anos, nós não conseguimos mais realizar as mesmas tarefas, correr a mesma distância. Isso é natural, faz parte da nossa vida, do tempo que nós temos para viver. E é justamente um pouquinho sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Com o tempo, nós vamos envelhecendo e com o tempo também as oportunidades que nós temos vão se passando, vão se acabando. Algumas vezes nós, quando somos jovens, quando nós estamos ali na nossa mais tenra idade, nós temos tantos sonhos e planejamos tantas coisas, e com o passar dos meses, com o passar dos anos, com o passar das décadas muitas vezes, nós vamos deixando, nós vamos postergando, nós vamos tardando para realizar ou para conquistar aqueles sonhos. E muitas vezes, quando chega um momento na nossa vida que nós olhamos para trás e todos aqueles desejos, aqueles sonhos que nós tínhamos, fica realmente só no nosso pensamento, só na nossa lembrança daquilo que nós gostaríamos de ter realizado. Porque aí nossa saúde já não é suficiente para empreender tal esforço, a nossa vontade já não é mais a mesma, a nossa disposição para fazer muitas vezes já não é mais a mesma. E nós nos frustramos muitas vezes com aqueles sonhos, aqueles desejos que nós não realizamos. As oportunidades passam muitas vezes por nós sem que nós percebamos essas diferenças na nossa vida. Mas também as oportunidades muitas vezes aparecem do nada em momentos como esse que nós estamos vivendo. Talvez você esteja vivendo a sua vida durante todo esse tempo, antes de março para cá, de março para trás, aliás, você estava vivendo no corre-corre do dia a dia, fazendo tantas coisas, planejando tantos eventos, tantas situações, tantos sonhos pela frente ainda, e de março para cá, já mais de 120 dias que a gente está impedido de fazer muitas coisas. Nós somos colocados dentro dessa quarentena obrigatoriamente para nos proteger desse vírus, para nos proteger a saúde, para proteger os nossos familiares, e todos os sonhos parece que foram parados, foram colocados, foram cortados ou tirados de nós. Mas nós temos aí a perspectiva, os vislumbres de podermos retornar com o passar do tempo
a trabalhar, retornar às nossas atividades normais. A coisa já está acontecendo, as empresas já estão voltando, o comércio já está reabrindo, logo, logo podemos ter os nossos cultos aqui na igreja novamente. E o que você vai fazer? O que é que você vai, como que você vai viver esse novo momento que Deus tem dado para você? Como que você vai reagir diante dessa nova perspectiva que você tem pela frente? Eu gostaria de ler um texto de Salmo 90, um texto bem conhecido, Salmo de Moisés, uma poesia que Moisés escreve ali, o Salmo 90, do verso 1 até o verso 12. Eu gostaria não de fazer uma análise desse texto, sim, mas que a gente pudesse pegar aqui algumas frases que Moisés coloca e a gente pudesse tirar para nós proveito daquilo que Moisés escreveu para o Senhor. Salmo 90, a partir do verso 1, diz o seguinte: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Faze as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para ti, 1000 anos são como o dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrasta as pessoas como uma enchente, elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos por sua ira, ficamos apavorados com a tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo da tua ira e terminamos os nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam a 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, ou grande é a tua fúria, como o temor que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Meus irmãos, esse texto me chama muita atenção porque esse texto retrata aquilo que Moisés estava experimentando, ou seja, ele coloca diante de Deus sobre a brevidade da vida, sobre a pequenez da vida humana e o tamanho da grandeza do Senhor. Ele está falando aqui sobre o pecado do povo, como o povo peca e como Deus poderia realmente estar olhando para todo aquele pecado daquele povo durante toda a vida e ainda assim era eterno, era algo que não teria fim, mas a vida do povo de Israel era algo tão pequeno, a vida do próprio Moisés, ele tinha consciência de que era algo tão passageiro, tão efêmero diante da grandeza do Senhor. E ele começa a falar sobre isso, falar sobre aquilo que ele fez, a falar sobre aquilo que o povo havia feito, sobre as consequências que muitas vezes o pecado pode trazer, mas não é sobre exatamente isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite. Eu gostaria de pensar naquilo que Moisés fala sobre sobre a brevidade da nossa vida, sobre como nós somos tão pequenos e como a nossa vida passa tão depressa diante dos nossos olhos. O verso 8 e o verso 10, a gente pode perceber que Moisés ele fala ali de uma forma que deixa transparecer de que todos nós, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós tentemos manter a nossa vida com uma saúde perfeita, uma saúde boa, por mais que nós façamos de tudo que está ao nosso alcance para ter uma vida tranquila, ainda assim o nosso tempo é limitado, a nossa vida é limitada. É interessante, ele diz assim, do verso 8 até o verso 10. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos e vê todos eles. Passamos a vida debaixo da tua ira e terminamos os nossos dias como um gemido, ou seja, passa muito rápido. E ele fala, recebemos 70 anos, alguns 80, até os melhores anos são cheios de dor e desgosto, logo desaparecem e nós voamos.
Que realidade é essa quando nós pensamos que a nossa vida é tão finita e passa tão rápido esses 70, 80, 90 anos, talvez, de vida que nós temos? Algumas vezes nós pensamos, olha, mas quando eu for mais velho, eu tinha essa ideia, quando eu era jovem, quando eu era novo, não, quando eu ficar mais velho, as coisas vão ser diferentes. Quando eu for mais velho, eu vou conseguir fazer tal coisa, ou eu vou estar em tal lugar. Nós planejamos, mas fato é que a nossa vida passa muito mais rápido do que nós podemos dar conta dela. Ela passa muito mais rápido do que nós pensamos ou aquilo que nós queremos fazer. Nós sempre estamos correndo atrás do tempo. Mas é interessante também aquilo que Tiago, no capítulo 4, verso 13 até o verso 15, fala em relação aos nossos planos, ao nosso tempo aqui na Terra. Ele fala, preste atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabe como será a sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É interessante quando nós pensamos nisso, quando nós imaginamos as oportunidades que nós temos, as oportunidades que nós perdemos, oportunidades que não voltam mais para fazermos algo para o Senhor ou algo para nós, que nós queríamos muito. Quando nós olhamos para o tempo que vai sendo rapidamente consumido na nossa vida, algumas dessas oportunidades esvaem pela nossa mão, acabam se perdendo no espaço, e quando olhamos lá para trás nós pensamos, puxa, eu gostaria de ter feito isso e eu não fiz. Mas algumas vezes também nós planejamos tanto, nós planejamos fazer tantas coisas para nós, com a esperança de que nós vamos deixar para trabalhar para o Senhor daqui a algum momento, e quando nós tivermos conquistado tantas outras coisas. Mas como o Tiago diz, nós não podemos prever, nós não podemos planejar nada disso, porque nós não temos controle sobre o nosso tempo. Certo é de que a cada dia que passa, nós temos menos tempo. A cada dia que passa, nós temos menos oportunidades. Ou até temos algumas oportunidades novas, mas nós precisamos agarrá-las no momento oportuno, no momento em que elas aparecem para nós trabalharmos. Mas também nós podemos ver aqui, quando nós olhamos a Moisés escrevendo esse livro, e quando nós olhamos a vida de Moisés, a forma como ele viveu e a maneira como Deus o conduziu durante todo aquele tempo, já desde a criação dele lá no castelo do faraó, no Egito, pastoreando o rebanho no deserto e depois levando o povo do Senhor durante os 40 anos no deserto, a gente percebeu como Deus tratou, como Deus trabalhou a vida de Moisés. E é interessante, no verso 11 aqui do Salmo 90, ele fala, quem conhece o poder da tua ira, grande é a tua fúria e com o temor de que és digno. Ele está falando sobre, ele já havia experimentado essa ira santa do Senhor, ou seja, esse julgamento de Deus de uma forma muito especial. E quando a gente olha para trás e na história de Moisés, uma coisa que me marcou muito foi quando nós tivemos o privilégio de ter ido a Israel e chegamos ao Monte Nebo, ali na Jordânia, para poder olhar tudo aquilo que havia acontecido. E foi algo que me marcou muito quando nós chegamos ali no cume do Monte Nebo e nós pudemos olhar para baixo e ver toda aquela terra que o Senhor Deus havia prometido ao povo de Israel. E Moisés, durante toda a sua vida, os 120 anos, fora preparado pelo Senhor para assumir a responsabilidade que Deus havia dado. Ele fez, ele cumpriu, falhou com certeza, como um homem mortal e falho como nós somos, e ele falha, e as consequências das falhas dele também são percebidas ali. Quando nós vemos a palavra do Senhor, quando Moisés ele pede para o Senhor, Senhor Deus, tem misericórdia, me permita ir ali, me permita chegar à terra. E o Senhor Deus fala, não, Moisés, você não vai. Você pode subir lá no cume, lá no Monte Nebo, de lá você pode olhar a terra, mas você não vai,
pisar. Josué sim. Josué e Caleb, aqueles dois puderam chegar e adentrar aquela terra. Os dois únicos daquela geração que puderam chegar naquele lugar. A gente percebe que as nossas ações, elas são avaliadas também pelo Senhor durante toda a nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vivemos, a maneira como nós vivemos, nada também passa despercebido pelo Senhor. Os anos passam, as coisas acontecem, mas assim o Senhor também olha para as nossas vidas, não com a ideia de julgamento, muitas vezes, não com a ideia de ser um Deus duro, um Deus que guarda o rancor, mas todo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer traz para nós também consequências para as nossas vidas. E Moisés termina esse trecho que nós lemos do Salmo 90, o verso 12, essa frase que Moisés fala, essa declaração que Moisés faz ao Senhor ali, é algo do qual cada um de nós deveria pensar nesse novo tempo que nós estamos vivendo, nessa nova retomada pós-pandemia que estamos experimentando. Moisés diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Meus irmãos, essa é uma oportunidade nova que o Senhor tem dado para nós. Essa pandemia, esse breque que nós experimentamos na nossa vida e quase em todas as áreas da nossa vida, talvez seja um tempo, uma permissão do Senhor Deus para que nós possamos olhar para aquilo que nós estamos fazendo, olhar para onde nós temos gasto a nossa energia, naquilo que nós temos colocado todo o nosso esforço e avaliar para saber se tudo isso valeu a pena para nós ou não. Quando Moisés olha daquela situação, olha de cima daquele monte, vê aquela terra toda ali para baixo, e sem que ele pudesse chegar, sem que ele pudesse atravessar o Jordão para tomar posse daquela terra, com certeza deve ter passado um filme na cabeça dele sobre as oportunidades que ele teve, ou aquilo que aconteceu, do qual ele poderia ter feito de forma diferente para poder ter mudado a sua vida, mudado a sua história. Nós não podemos dizer se ele poderia ter feito isso ou aquilo outro e as consequências seriam outras. Com certeza, eu creio que sim, algumas coisas foram escolhas mal feitas. E nós temos também diante de nós essa possibilidade. Talvez você tenha até hoje, antes dessa pandemia, gasto todo o seu esforço, toda a sua vida para juntar coisas, para adquirir coisas, para sonhar coisas aqui na terra, coisas materiais, coisas das quais são importantes e necessárias para cada um de nós. Mas talvez você tenha deixado passar algumas oportunidades, algumas chances de gastar a sua vida no reino do Senhor, naquilo que realmente importa, naquilo que realmente faz diferença para as nossas vidas. O Senhor Jesus, lá na oração do monte, no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 6, o verso 19 ao verso 21, ele diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Meus irmãos, essa é uma oportunidade ímpar na sua vida. Essa parada que nós demos, esse breque que nós tivemos na nossa vida, talvez seja o momento de você refletir onde você tem gasto, de que forma você tem gasto a sua vida. Se é nas coisas corriqueiras, se é nas coisas passageiras do seu dia a dia, no cuidado com a família, no cuidado com o seu negócio, no cuidado com o seu estudo, no cuidado com as coisas que você gosta de fazer, que não necessariamente nada disso é ruim, mas ou você tem investido em algo eterno, em algo que realmente é para a eternidade, que é no reino do Senhor. Aonde é que está o seu coração verdadeiramente? Será que você tem olhado para as necessidades daquilo que Deus tem colocado diante de você e tem abraçado isso com força?
Nós temos estudado isso na carta de Paulo aos Efésios, sobre o corpo de Cristo, como cada um de nós tem uma tarefa a ser desenvolvida, a ser desempenhada dentro da igreja. E será que você tem cumprido com a sua parte, com a sua responsabilidade, com vontade, com afinco, realmente colocando energia suficiente nisso e fazendo as escolhas melhores para que essas tarefas sejam bem feitas, ou não? Ou você tem olhado muito mais para aquilo que você gosta, para aquilo que você quer, para aquilo que você acha importante. E lembre-se que em pouco tempo, no passar dos anos, nós vamos olhar um dia lá de cima do monte e pensar, bom, a minha vida é essa. O que eu fiz com ela? O que é que eu consegui alcançar com todo esse tempo que o Senhor Deus tem me dado? Será que eu realmente juntei os tesouros no lugar certo? Será que eu investi realmente tempo suficiente naquilo que era importante? Ou não? Quando eu penso nessa situação, quando eu penso na forma como nós vivemos a nossa vida, nunca me foge à mente aquela situação da qual eu já compartilhei com os irmãos na igreja uma vez, daquele senhor que durante a vida toda dele, ele viveu para si. Viveu para fazer as coisas que ele achava correto, viveu para fazer as coisas que ele achava bem, e durante muitos anos ele ouviu a palavra do Senhor quando nós pudemos falar para ele. E durante bom tempo da vida dele, ele se manteve firme nas suas convicções, fazendo conforme a vontade dele queria. E eu me lembro a última visita que eu fiz para esse senhor. Ele já estava doente, uma doença já avançada, e não tinha mais como retornar, não tinha mais o que fazer. Realmente a vida dele estava chegando ao final da vida, ao final da sua existência. E naquele dia, quando eu estava conversando com ele estava chorando e tinha dito que ele havia aceitado o Senhor Jesus, que ele havia entregado a vida dele para Cristo. E naquele momento que ele estava chorando, eu fiquei tão comovido em pensar que ele estava chorando porque ele havia entregue, chorando de alegria talvez, por ele haver entregue a vida dele para Cristo. E no final ele falou, pastor, eu não estou chorando, pastor, porque eu estou feliz de ter entregue a minha vida para o Senhor Jesus. Ele falou assim, eu estou chorando, pastor, porque eu levei tanto tempo para entregar a minha vida para Ele, levei tanto tempo para buscar ao Senhor Deus, e hoje, quando eu o conheço, eu já não tenho mais tempo para poder fazer mais nada por Ele. Eu já não tenho mais condição nenhuma de poder ajudá-lo, de poder servi-lo, de poder realmente mostrar um pouquinho mais para o Senhor. Meus irmãos, esse testemunho impactou a minha vida. Isso fez toda a diferença no meu coração. Quando eu olhei para trás e quando eu vi a vida daquele senhor, que viveu a vida dele da forma como ele achava que devia, mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele percebe que tudo aquilo que ele havia feito ou deixado de fazer, as oportunidades que ele havia deixado passar, não tinha mais retorno. E essa palavra que Moisés diz no verso 12, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. É o versículo que eu gostaria que você pensasse nessa noite e a partir de agora, desses tempos que nós estamos vivendo. Senhor Deus, eu tenho feito o suficiente? O que eu tenho feito com as oportunidades que o Senhor tem me dado para poder trabalhar para o Senhor, para poder servir ao Senhor, para poder acumular tesouros lá no céu, não aqui na terra? Talvez seja uma nova oportunidade para você. Talvez seja um novo pensar, uma nova forma de agir daqui para frente nessa pandemia. É um desafio para nós, porque nós temos que abandonar o nosso jeito, nós temos que abandonar muitas vezes aquilo que nós entendíamos ser importante e começar a ter algumas novas prioridades em nosso dia a dia, em nosso viver. Mas, meus irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer é servir ao Senhor,
é realmente entregar toda a nossa vida, toda a nossa juventude, toda a nossa força para esse Deus tão maravilhoso que cuida de nós. É o que Moisés experimenta aqui nesse salmo. Ele fala sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus, e ele também fala que somente seremos felizes, somente seremos alegres quando nós podemos confiar e quando nós podemos ver aquilo, o agir de Deus na vida de cada um de nós. Meus irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer é servir ao Senhor. A melhor coisa que nós podemos fazer da nossa vida, do pouco tempo de vida que nós temos, é gastar essa vida servindo ao Senhor Deus, mostrando o nosso amor por Ele, dedicando para Ele trabalho, esforço e tudo aquilo que nós podemos fazer enquanto nós temos força. Não espere para chegar na velhice para dizer, olha, Senhor Deus, eu vou te servir quando chegar lá. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Não espere para entregar para o Senhor aquele corpo já usado, desgastado, já sem energia, já sem força para trabalhar. O Senhor precisa da sua juventude, o Senhor Deus precisa da sua força, o Senhor Deus precisa da sua disposição para trabalhar agora, nesse momento. Então pense nisso, e que esse tempo de pandemia também nos ajude a refletirmos como nós temos gasto a nossa vida, como nós temos gasto o nosso tempo e o que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem dado para cada um de nós. Vamos orar, meus irmãos, e eu espero que o Senhor Deus fale ao seu coração nessa noite também. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque somos desafiados, ó Pai, pela Tua palavra, ó Deus, a buscarmos, ó Deus, com sabedoria, Pai, aquilo que devemos fazer com o tempo que o Senhor tem dado a cada um de nós, com os anos de vida, ó Pai, que o Senhor tem determinado para cada um de nós, ó Deus. Não sabemos, ó Deus, por quanto tempo estaremos aqui nessa terra, não sabemos, ó Deus, com que saúde estaremos, ó Deus, vivendo daqui a alguns anos, daqui a alguns meses ou até mesmo daqui a alguns minutos, Pai. Mas sabemos, ó Deus, que podemos investir, ó Deus, todo o nosso esforço, ó Pai, podemos investir, Senhor, toda a nossa vida para servi-lo, ó Deus, de uma maneira integral, ó Pai, de uma maneira, Senhor, que agrade a Ti. Ó Deus, nós queremos pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a buscarmos no Senhor, Pai, as respostas, ó Deus, para as nossas vidas, Pai, as respostas, ó Deus, que virão, ó Deus, da Tua orientação quanto àquilo que nós devemos fazer, ó Pai, para o Teu reino, ó Deus, para que ele cresça, Senhor, para que ele se expanda, ó Pai, no bairro onde nós estamos, ó Deus. Ó Pai, que nós possamos ser desafiados pela Tua palavra, a viver, ó Deus, para honrar e glorificar o Senhor, para ter uma vida, ó Deus, que possamos olhar para trás no final dos nossos dias, ó Deus, e ver que fizemos o máximo, ó Deus, para Te servir. Fizemos o máximo, ó Pai, com aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, para realmente buscá-lo, ó Deus, e glorificá-lo, Senhor, com as nossas vidas, ó Pai. Que a Tua presença, ó Deus, que o Teu auxílio, ó Deus, venha até nós. Que possamos, ó Deus, receber do Senhor a orientação correta sobre onde investir, ó Deus, esse recurso tão precioso que o Senhor tem dado a cada um de nós, que é a nossa própria vida. Ó Pai, que que o nosso tempo, Senhor, que a nossa vida, Senhor, seja gasta, Pai, para honrar e glorificar o Teu santo nome. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor Deus abençoe você, que você possa olhar para esse verso e tê-lo a cada dia quando você acordar pela manhã. Ajuda-nos a entender como a nossa vida é breve e como vivê-la com sabedoria. Que o Senhor Deus nos abençoe.